Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Desperta Arq de hoje. Aqui você aprende a despertar o arquiteto empreendedor dentro de você, para que você consiga se tornar um arquiteto 10K. Eu sou Yasmine Weissheimer, também sou arquiteta, assim como você. E o tema do Desperta Arq de hoje é habilidades do arquiteto do futuro, do arquiteto 10K e do arquiteto do futuro também. Por quê? Porque se tornar um arquiteto 10K vai muito além de saber projetar, né? Apesar de a gente sair da faculdade e realmente ficar achando que a gente precisa saber projetar, e de fato sim a gente precisa, só que talvez você não se deu conta de que saber projetar você aprendeu durante a faculdade. Agora, habilidade para você viver do seu escritório, né? Que é ser um arquiteto 10K, é você conseguir viver do seu escritório. Essas habilidades, talvez você nunca ouviu falar, ou você até ouviu falar, mas ainda não está atento e desperto a elas. Então eu separei aqui as principais habilidades que fizeram com que o meu negócio realmente crescesse, que fizeram com que eu me posicionasse no mercado e rapidamente já atingisse resultados com o meu escritório. Quem participou da live de ontem com a Fabrícia, aluna do Arquiteto 10K, ela em menos de 30 dias já conseguiu chegar nos 10K dela. Não é impossível, é sim muito possível. Só que você precisa sim se atentar para as habilidades necessárias para se tornar um arquiteto 10K. Porque não é simplesmente eu achar que vou me formar, vou começar o meu escritório e as coisas vão acontecer. A verdade é que o mercado ele vem mudando ao longo desses anos, né? Eu diria que a própria pandemia, né, o ano que a gente viveu em 2020, foi um ano onde acelerou muito esse processo de evolução das redes sociais, da conexão das pessoas, né? Antigamente, fazer uma reunião com o cliente por vídeo, né, por Zoom, por WhatsApp, era algo extremamente distante. Eu lembro que eu nem cogitava, eu nem oferecia para os meus clientes essa possibilidade, porque toda vez que eu falava em fazer algo à distância, né, em fazer uma reunião online, eles me olhavam com uma cara estranha, não gostavam muito da ideia. Mas a gente acabou vivendo um momento que ninguém esperava, que não foi algo bom, mas que, como tudo na vida, tudo tem o seu lado bom. E o lado bom que eu diria da pandemia, se tratando das habilidades do arquiteto 10K, eu diria que é a proximidade que nós passamos a ter com o digital. Hoje nós podemos tranquilamente vender absolutamente qualquer projeto à distância. Hoje eu tenho clientes aqui mesmo na minha cidade que preferem fazer uma reunião online do que ir até o meu escritório. Olha que interessante. Até pouco tempo atrás, isso não acontecia. O cliente preferia ir até o meu escritório. Então, para ver como tudo mudou, né? O nosso comportamento mudou. A gente percebeu o quanto nós ficamos mais digitais, o quanto passamos a comprar mais na internet também. Tudo isso foi refletindo no nosso mercado da arquitetura também, né? Ter um arquiteto não é mais ter aquela pessoa o tempo todo perto de mim, aquela pessoa o tempo todo visitando a minha obra. Não necessariamente. Sim, se o cliente contratar esse serviço, isso sempre vai existir. Agora, talvez ele não possa contratar um arquiteto para estar constantemente na obra, disponível todos os dias. E ainda assim é possível ter um profissional. E o melhor, a gente pode estar navegando na internet e pode se apaixonar por um profissional que mora a, sei lá, 1.000, 2.000 quilômetros da minha casa e eu tenho acesso a ele. Eu posso contratar ele também. Então, gente, entendam que as nossas fronteiras não existem mais. Eu conheço arquitetos que fazem projetos para outros países, para a Espanha, para a Alemanha, para Portugal. E eles moram aqui, bem pertinho do meu escritório. E eles atendem o mundo todo. Porque essa barreira, ela não existe mais. Literalmente, ela deixou de existir. Antigamente,
quando a gente se formava, qual que era o primeiro pensamento, né? Ou eu vou trabalhar em algum escritório grande, em alguma incorporadora grande, uma construtora grande, vou fazer concurso público, ou eu vou ter que achar uma sala e abrir o meu escritório. Era basicamente esse o pensamento que a gente tinha. Era o meu pensamento também. Hoje, e detalhe, a gente abriu o nosso escritório e a gente simplesmente escolheu uma sala comercial que ficasse próximo do centro, né? Próximo dos lugares movimentados. Por quê? Porque o cliente, ele literalmente passava na frente e ele entrava no escritório, né? Ou alguém perguntava, você tem um arquiteto para indicar? Eu conheço aquele escritório ali, aquela sala ali tem um arquiteto. Passa ali e conversa com ele. Era dessa forma que a gente conseguia os clientes antigamente. Só que hoje, a relação das pessoas mudou completamente. Ninguém mais passa na frente de um escritório e entra. A pessoa não faz mais isso, a menos que ela tenha sido indicada para ir até você por alguém, ou ela olhou a sua fachada, começou a acompanhar na rede social, e aí sim ela foi lá e entrou. Agora, simplesmente olhar a sua fachada e entrar é algo que não acontece mais. Não faz mais parte da nossa realidade como arquitetos. E também não faz mais parte da realidade dos arquitetos ter um escritório físico. Hoje eu atendo clientes da minha cidade, de onde eu morei a minha vida toda, que não é onde eu moro hoje. Eu atendo esses clientes na casa deles. Eu não tenho meu escritório físico lá, né? O meu escritório fica onde eu moro, porque eu tenho uma equipe grande e eu prefiro, né? A gente já está no momento que a gente pode optar por ter ou não. Mas você que está começando não tem que criar essa barreira na sua vida, né? De não começar porque precisa ter um espaço. A Fabrícia falou ontem na live que o escritório dela começou na cozinha dela e dali ela conseguiu, né? Chegou nos 10K, conseguiu montar uma salinha dentro da casa dela mesmo e ela recebe os clientes lá. Eu vou até a grande maioria dos meus clientes. Então, isso não é uma habilidade, mas isso é uma dica fundamental, porque não adianta eu estar aqui te mostrando as maiores habilidades que você pode ter, que você deve desenvolver, se você ficar aí bloqueado, achando que tem que ter um espaço físico para começar, para realmente ter o seu escritório. Porque diferente de antigamente, que as pessoas de fato iam no escritório, hoje não acontece mais. E hoje o cenário da arquitetura, ele tá um tanto complicado. Por quê? Porque as empresas de antigamente já não pagam mais o nosso piso salarial, né? Aquele piso que, para o meu ver, ele é completamente ilusório, porque se alguém conseguisse pagar aquele piso, seria um piso, mas de fato ninguém paga. E aí a grande maioria dos arquitetos trabalha como funções que não é de arquitetura, né? Trabalham em outros cargos ou recebem de forma irregular, porque as empresas não pagam o piso salarial. Então, para mim, esse já é um caminho totalmente defasado. Concurso público existe, mas existe muito pouco. E aí o que resta é a gente empreender. Sem contar, gente, que ter o nosso escritório, ter os nossos projetos, não tem nada mais gratificante, né? Porque enquanto você tá lá em outro escritório, simplesmente fazendo aquela pessoa crescer, por que você não faz você mesmo crescer? Não tem nada melhor do que a gente terminar o ano e olhar para o nosso negócio e perceber o quanto a gente evoluiu. Por mais que você esteja bem no comecinho, por mais que em 2021 você faça poucos projetos, mas são os projetos que você fez para você. É o seu portfólio, é o seu crescimento, não é o de outro escritório, né? Então pense sobre isso, vale a pena, vale muito a pena a gente fazer por nós. Mas para começar as habilidades, eu quero te contar que é muito fácil a gente começar o nosso escritório. A gente tem que ter clareza só de uma coisa, que é o seu posicionamento. O que exatamente é posicionamento? O fato é que a grande maioria dos arquitetos se forma, começa o seu escritório, mesmo home office, né? Vai lá, cria seu Instagram, trabalha de casa,
Mas aí ele não tem a clareza que ele precisa ter posicionamento. Posicionamento é você ter uma direção, é se posicionar em um nicho e trabalhar especificamente nele durante um período. Quando eu entro na arquitetura simplesmente desesperado para fazer tudo, de tudo e de todos, a imagem que eu transmito para a sociedade é: eu sou um recém-formado que precisa fazer de tudo para pagar as contas e que não é especialista em nada. E não é muito bom em nada, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro. Talvez nesse momento você pensou: mas Yasmine, eu acabei de me formar, eu não posso escolher os meus clientes. E eu te digo, ok, eu super te entendo, eu também já estive exatamente onde você está agora. Sem clientes, começando do zero. E sim, eu fazia de tudo, mas capaz que não. Eu fazia todos os tipos de projeto que aparecia. Só que tem um detalhe muito grande que talvez ninguém te fala. Você pode sim fazer de tudo. Agora, qual é a imagem que você está comunicando? Quando eu falo imagem que você está comunicando, eu estou falando da sua rede social ou do seu site, caso você já tenha criado um, ainda que eu acredito que não é o primeiro passo que você tem que dar. O primeiro passo é sim a sua rede social, conversar com as pessoas próximas de você. Que tal você escolher um posicionamento e, apesar de você continuar fazendo de tudo um pouco, não fala sobre isso. Escolha algo e se posicione naquele algo. Então, para exemplificar o que eu estou falando, quando eu comecei, o meu escritório, ele fazia projetos residenciais. Eu trabalhava com residências, inclusive trabalho até hoje. Residenciais, casas em condomínios. Eu defini que eu iria me posicionar nesse nicho, né? Nicho residencial, tipo de projeto, tipo de cliente, casas em condomínios. Fui lá, desenhei quem é o meu cliente ideal, isso é muito importante que você defina. Escolhi o meu nicho, né? A minha especialidade. Comecei a fazer umas imagens criativas, né? Porque a gente tem que ser criativo em tudo que a gente faz. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, criatividade. Então eu fui lá e eu escolhi esse nicho. Só que como uma pessoa muito inquieta, que está sempre buscando uma nova oportunidade, isso ao mesmo tempo é muito bom pra gente, mas também, gente, é muito ruim. Tem alguém inquieto aí? Coloca eu pra mim. Porque da mesma forma que eu entendi rapidamente que eu tinha que sim me posicionar, eu não conseguia não ver as oportunidades. Então, um belo dia eu descobri que fazer reforma, essas repaginadas, poderia ser algo muito lucrativo. Fui lá, comecei a postar na minha rede social sobre reformas. Reformas assim, aquelas pequenas reformas que não tem necessariamente muito a ver com uma casa num condomínio. Depois eu resolvi que eu queria fazer arquitetura comercial, lojas, sabe, lojas. Eu pensei, nossa, não tem ninguém aqui na minha cidade que faz lojas. Eu vou começar a fazer lojas. E aí eu começava a fazer postagens sobre lojas. De repente eu entendi que homestaging era o negócio do momento. Para quem não sabe o que é homestaging é produzir um imóvel para venda, né? É ir lá, dar uma reformada, dar uma repaginada, colocar decorações afetivas, despersonalizar o imóvel, é basicamente isso. Então eu encontrei esse novo nicho e eu pensei, nossa, eu preciso ir para esse nicho, não tem ninguém. E aí eu começava a fazer as postagens sobre esse nicho. Em resumo, se eu estivesse aqui assistindo essa live agora, lá naquela época, eu entenderia que eu cometi um grande erro. Por quê? Porque quando alguém chegava na minha rede social, quando alguém ouvia falar da Yasmine, essa pessoa via que eu fazia tanta coisa que ela não conseguia se conectar comigo. Porque ela olhava, ela faz comercial, ela faz residencial, ela faz reforma, ela tá falando de homestaging. Essa profissional faz um monte de coisa, mas será que ela é boa em algo de verdade? Entenda, quando a gente se posiciona, quando a gente escolhe algo específico para atuar,
A pessoa quando nos encontra, né, quando ela entra na nossa rede social, ela percebe que a gente é muito bom em algo. Naquele momento, ela não cria dúvidas. Será que esse arquiteto vai fazer a minha casa? Será que esse arquiteto vai fazer uma loja para mim do jeito que eu penso? Ele vai olhar, ele talvez até vai se interessar, mas ele vai pensar: é mais do mesmo. É mais um arquiteto que faz de tudo e não faz nada, né? Não é bom mesmo em nada. É mais ou menos quando a gente quer ir no médico. Imagina que você tá aí com dores nas costas, né? O arquiteto tá sempre com dor nas costas. E aí você pensa: bom, que médico eu poderia ir para olhar a minha dor nas costas? Pensa comigo. Você iria em qualquer médico? Simplesmente iria pegar o telefone e marcar uma consulta em qualquer lugar? Ou você iria procurar um especialista em dores na coluna? Tenho certeza que você ia procurar por um médico especialista. Porque você não iria ter dúvidas se de fato ele é bom ou não. Parte-se do pressuposto que ele é muito bom. Afinal de contas, ele é especialista naquela área. Então, automaticamente, a nossa mente faz um link. Ela olha para aquele Instagram, para aquele site, para aquela marca e ele entende: uau, ela entende dessa área. Se ela vai ser boa ou não nessa área, bom, eu vou conhecer depois. Mas nesse momento, a imagem já foi transmitida. Então, quando eu resolvi, por exemplo, trabalhar com restaurantes, eu entendi isso. Eu não poderia ficar, né? Porque eu já tinha batido muita cabeça. Em resumo, eu entendi, voltei a focar no residencial, postar somente sobre casas, somente sobre aquele nicho. E aí o meu escritório fez assim. Ele disparou de crescimento. Por quê? Porque eu estava de fato posicionada. As pessoas estavam me vendo como uma especialista naquela área. Nesse momento, grande parte da minha concorrência foi simplesmente eliminada. Por quê? Porque eu estava posicionada. A concorrência continuava falando de tudo e não falando de nada. E aí, então, eu resolvi falar de restaurantes. Foi então que eu apliquei essa habilidade, posicionamento estratégico. Trouxe muita clareza para o meu perfil, né? Fui lá estudar, aprendi sobre esse nicho, mas eu criei uma outra marca, uma nova marca, um novo posicionamento. E em muito pouco tempo eu já tinha clientes e projetos nessa área. Por quê? Porque eu segui a habilidade do arquiteto 10K, que era, né, a primeira a se posicionar. Então saiba que quando você entende as habilidades que você tem que se desenvolver, o local que você tem que se posicionar, a maneira como você deve agir com o seu escritório, o seu crescimento não é daqui até aqui, é daqui até aqui. É isso que acontece com os arquitetos 10K, com os alunos do arquiteto 10K. Eles seguem o método passo a passo e aí eles saem daqui e chegam aqui. Inclusive, gente, se você ainda não está na jornada do zero ao arquiteto 10K, quando encerrar aqui o Desperta Arq, vai lá na bio e se inscreve para você não perder. Vai começar segunda-feira, dia 25. Eu tinha até esquecido de falar. A segunda habilidade é você ter clareza do seu caminho. Qual é o tipo de projeto que você mais gosta de realizar? Pensa sobre isso, porque fica muito mais fácil quando eu faço aquilo que eu gosto. Por mais que você faça um pouco de tudo no começo, tá tudo certo. Mas não é muito melhor quando você faz aquele tipo de projeto que você realmente gosta? Então se atente a isso. Observe qual é o tipo de projeto que eu gosto. E aí, claro, faz uma análise no mercado. Será que tem muitos profissionais nessa área falando sobre isso? Talvez não. Talvez você goste de algo que seja bem específico e é isso que vai te diferenciar do restante da sua concorrência. A outra habilidade é a minha imagem, ela representa quem eu sou. Aqui eu tô falando de branding pessoal, da sua marca pessoal. Apesar da gente achar que a gente tem que ter bons projetos, que a gente tem que ter um lindo portfólio, na verdade, o cliente, quando contrata o arquiteto, ele não contrata só aquele portfólio que ele viu, aquele projeto que ele viu. Ele contrata aqui, ó, quem nós somos. E aí é que mora o cuidado com a sua imagem.
Será que você está se comportando, se vestindo, se posicionando de fato como você realmente quer? Para você realmente atrair aquelas pessoas que você deseja atrair? Porque as pessoas compram por familiaridade. O que é familiaridade? Em algum ponto, ela se conecta com a gente porque ela se sente familiar a mim, né? Você está aqui comigo no Desperta Arc porque você de alguma forma se sente familiar comigo. Ou porque você gosta do mesmo nicho que eu, ou porque você gosta do jeito que eu me visto, ou porque você gosta do jeito que eu falo, ou porque você quer ter um escritório como eu, ou porque você pensa como eu penso. A gente tem um ponto de conexão. E o cliente também precisa ter esse ponto de conexão com a gente. E aí, gente, a nossa imagem pessoal, ela precisa traduzir aquilo que a gente quer vender. Se eu quero atingir, vou pegar algo bem exagerado para vocês entenderem. Se eu quero atingir um cliente classe A, aquele cliente que quer muita exclusividade, que quer aquele projeto assim mega exclusivo, ele quer que o arquiteto pense nos mínimos detalhes e tudo aquilo que estiver naquele projeto tem que ser exclusivo, não pode jamais ter sido visto em outro lugar. Vamos pegar aquele cliente bem exigente com exclusividade. Imagina só você chegando para uma reunião com esse cliente para vender esse seu projeto exclusivo de acordo com o desejo dele. Você concorda comigo que se você chegar lá com um visual diferente, com um relógio diferente, um pouco mais exclusivo, com um sapato mais exclusivo, com uma bolsa para as mulheres mais exclusiva, com um brinco diferente, né? Algo artesanal que você comprou numa viagem, você concorda comigo que essa pessoa vai se sentir familiar a você? Com toda certeza vai. Porque ela gosta daquilo que você está transmitindo. É isso que eu chamo de cuidar da sua marca pessoal. Cuide de você, tenha amor por você, porque não é só aquele portfólio que vai vender os seus projetos, é a sua imagem pessoal também. Então, muito cuidado, cuidem da imagem de vocês. Comunicação persuasiva, né? Saber se comunicar, transmitir uma mensagem é a base de tudo. Não adianta eu simplesmente montar o meu orçamento e chegar lá e enviar para o meu cliente, né? Enviar por WhatsApp, enviar por e-mail. Você tem que apresentar o seu orçamento ou a sua proposta para o seu cliente. Você tem que mostrar quais são os seus diferenciais. Ninguém mais vende projeto, gente, simplesmente mandando o orçamento. Você sempre tem duas maneiras de vender, né? As melhores, eu diria. A primeira delas é você estar na sua rede social constantemente comunicando os seus diferenciais. Porque aí você começa a educar aquela pessoa que te segue. Então, o cliente entra na sua rede social e você começa a se comunicar com ele. Como é que eu me comunico com ele? Postando aquilo que eu acredito, postando sobre o meu posicionamento, dando dicas nas minhas redes sociais, explicando como eu penso aquele projeto, como eu crio aqueles detalhes. Nesse momento, você está vendendo sem vender, porque a pessoa vai começar a te acompanhar e ela vai perceber os seus diferenciais pela sua comunicação. Agora, se você não está fazendo isso, você tem que se preocupar ainda mais com o item 2, que é apresentar a sua proposta. Inclusive, a gente tem no Arquiteto 10K a proposta matadora, né? Que é um roteiro direitinho para você fechar todos os seus orçamentos. Mas você precisa sim apresentar. Ter aquele contato, explicar, né, todas as informações, o que não pode faltar no projeto que você entrega, o cuidado que você tem com aquele projeto. Novamente, o seu posicionamento com os seus diferenciais. A penúltima habilidade é a sua inteligência emocional. Ah, essa pega forte. Inteligência emocional, gente, é você ter inteligência das suas emoções. É você entender que sim, você vai começar o seu escritório agora e as coisas não vão acontecer necessariamente como você imaginava. Os altos e baixos vão acontecer,
algumas coisas vão dar errado, o cliente vai ligar reclamando. Isso faz parte do nosso dia a dia. Eu vou apresentar um projeto hoje que daqui a um ano eu vou achar o projeto mais horrível do planeta. Meu Deus, como eu pude ter feito aquele projeto? Mas naquele momento você fez o seu melhor. E lidar com essas adversidades faz parte da nossa carreira. Assim como não levar a sério tudo aquilo que o cliente fala. Porque existem aqueles clientes que sim, valorizam o nosso trabalho, mas existem aqueles clientes que eles só querem ganhar alguma coisa. Então, tudo que ele puder criticar, ele vai criticar. Assim como também você vai ter problemas na obra. Sim, vai ter que ajustar o projeto, o cliente vai ficar nervoso com o atraso de alguma coisa e você vai ter que lidar. Então, saiba que mesmo que você tenha o melhor projeto do mundo, mesmo que você se sinta a pessoa mais preparada do mundo, a inteligência emocional, eu diria que ela vai ser 70% dos seus resultados. Porque vai ser, sim, conseguindo lidar com as dificuldades, com os desafios, com aqueles momentos que você acorda, que não tá afim de sair debaixo da coberta. Sabe aquele dia que você pensa, ai meu Deus do céu, eu tenho que terminar aquele projeto. Eu não aguento mais. Eu não termino isso nunca. Eu não quero mais. Você tem que sim vestir. Vista a roupa do arquiteto 10K, do arquiteto de sucesso e vai. Vai, porque quando você fortalece a sua mente, né? Quando você cria uma casca de proteção, aí sim, nada te para. Literalmente nada vai te parar. Porque sim, os dias difíceis vão chegar. Mas saiba que depois daquele dia difícil sempre vai ter o sol brilhando. Sempre. Sempre vai chegar o dia que o sol vai brilhar e que tudo vai dar certo e que vai recompensar tudo aquilo que você fez. Todo aquele trabalho que você teve, no final você vai se sentir muito feliz com os resultados. E a última habilidade, gente, é a sensibilidade de ouvir e sentir. Inclusive, essa é a base do meu escritório, né? O A1 Arquitetura Essencial, a base dele é escutar o cliente. Às vezes a gente fica, né? Quem aqui, quando vai fazer um briefing, ou só de pensar que o cliente que vai fazer um projeto, pensa assim, meu Deus, será que eu vou conseguir entender o que o cliente gosta? Quem tem medo de não entender o que o cliente gosta? Coloca eu aqui pra mim. O fato é que a gente morre de medo se a gente vai entender se o cliente gosta do nosso trabalho. Ai, será que ele vai gostar? Será que eu vou conseguir entender o que ele precisa? Meu Deus, eu nunca fiz um briefing com ninguém. Será que esse cliente, será que eu vou entender ele? Porque muitas vezes, gente, o cliente, ele mal sabe falar o que ele gosta. Essa aqui é a verdade. Não é o professor da faculdade que fala, né, que vai lá dar um briefing e fala, eu quero isso, isso e aquilo. O cliente, muitas vezes, ele não sabe muito bem o que ele quer. E você tem que ter essa habilidade de ouvir e sentir aquilo que o cliente quer. Então, para quem tem medo, ai, será que eu vou fazer um bom projeto? Será que o meu cliente vai gostar? Existe uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. Essa fórmula mágica é: escute o seu cliente. Quanto mais você escutar, mais você vai acertar. Faça perguntas e escute as respostas. Por mais que pareça algo óbvio eu falar, escute o seu cliente. Mas às vezes, naquela ânsia de apresentar o nosso trabalho, de falar o que a gente faz, a gente não escuta as pessoas. E o cliente, ele vai te falar tudo o que ele quer. Mas você tem que saber perguntar e saber escutar. Aí, o resultado do seu projeto, você pode ter certeza, você vai acertar em cheio. O grande segredo de um projeto aprovado de primeira é isso aqui, ó. É você escutar o seu cliente. Apenas escute, esteja ali, presente, olhando para esse cliente. E apenas escute, que você vai ver que ele vai te falar tudo que ele quer, tudo que ele precisa, tudo. E aí você vai acertar nos projetos, não vai ter retrabalho, não vai ter cliente insatisfeito, né? Não vai ter uma série de problemas.